Plenário discute medida provisória que prorroga contratos de concessão pública de rodovias, ferrovias e aeroportos. Mas votação fica para a semana que vem. E o repórter Thiago Ramos mostra como a aprovação da reforma trabalhista afeta outra matéria prioritária para o governo. Oposição e governo estudam placar da reforma trabalhista para garantir votos para a reforma da Previdência, que será votada pela Comissão Especial na quarta-feira. E esta edição destaca também: Comissão de Defesa do Consumidor debate norma da ANAC que autoriza empresas aéreas a cobrarem taxa por bagagem despachada. E às vésperas de uma greve geral e das comemorações pelo Dia do Trabalho, os olhares da sociedade brasileira se voltam para a Câmara dos Deputados, na expectativa pela votação da reforma da Previdência. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário teve sessão extraordinária nesta quinta-feira para votar a medida provisória que prorroga contratos de concessão pública de rodovias, ferrovias e aeroportos. Mas, por falta de quórum, a sessão foi encerrada sem a votação do parecer. 229 parlamentares registraram presença no plenário, 28 a menos do que o necessário para a votação da MP, cuja apreciação acabou ficando para a semana que vem. Hoje, no plenário, governo e oposição debateram a medida provisória. Propõe uma vergonhosa prorrogação de concessões bilionárias no país, sem a devida licitação para fazer essas concessões. Vejam que eles querem aqui prorrogar a concessão de empresas que ainda têm 10 anos de concessão, querem prorrogar 10 anos antes, dando mais 30 anos de concessão. Ela traz, sim, a possibilidade de prorrogação, mas a prorrogação mediante condicionantes, e as condicionantes obrigam o investimento. Nós não podemos ficar por mais 10 anos aguardando o término de uma concessão ferroviária no Brasil para tão somente aí discutirmos qual modelo que vamos implantar. A comissão especial que debate a reforma da Previdência deveria concluir a discussão nesta quinta-feira, mas o calendário mudou por conta da aprovação da reforma trabalhista. Veja na reportagem. A reunião nem tinha começado e deputados já cercavam o presidente. Não demorou e veio o anúncio. A discussão termina na próxima terça, a votação na quarta. O motivo? A outra reforma trabalhista manteve os deputados votando madrugada adentro. Para a Previdência, faltou quórum. Um tema de tanta relevância não merece ter concluída a sua discussão num ambiente de esvaziamento na comissão. Por isto foi que decidimos pela transferência. Repare bem, transferência e não adiamento. Entre uma coisa e outra aí existe um abismo de entendimento. Diferença que ficou ainda mais profunda com a aprovação da reforma trabalhista. Foram 296 votos a favor, um placar com duas leituras bem diferentes. A oposição lembra que para a reforma da Previdência são necessários 308 votos, 12 a mais. O governo responde: a aprovação da reforma trabalhista indica que a base aliada está se reorganizando. Acho que avançamos muito bem. Tivemos uma vitória expressiva, maiúscula. O resultado de ontem prova que o governo não conseguirá aprovar a reforma da Previdência em plenário, por mais concessões que tente fazer daqui para lá. Uma reforma que já foi condenada pelo povo brasileiro. Vai entrar em cena um elemento comum desse cenário, o mapa de votação. Oposição e governo vão analisar a posição de cada deputado. Uma luta voto a voto e que também passa pela rua. Com o mapa que nós temos agora, começar a trabalhar os que não puderam estar presentes, que a gente sabe que votam, e trabalhar aqueles que votaram contra, que é possível reverter o voto. Com a mobilização que está acontecendo, com a greve geral do dia 28, só vai se ampliar a fragmentação dessa base de governo e eles não vão conseguir aprovar essa modificação constitucional. Vamos ver agora os principais pontos do texto da reforma trabalhista, que, como a gente viu, foi aprovado pelo plenário da Câmara na madrugada desta quinta-feira.
Um dos pontos mais polêmicos aprovados foi o fim do chamado imposto sindical. Atualmente, o pagamento é obrigatório para empregados sindicalizados ou não e equivale a 1 dia de salário do trabalhador. Outro item aprovado é que o acordo entre empresas e trabalhadores vai valer mais do que a CLT, quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, jornada de trabalho que não pode passar de 12 horas diárias, banco de horas, remuneração por produtividade e trabalho fora da sede da empresa, o chamado teletrabalho ou home office. Esses acordos são coletivos e não podem tratar de direitos como 13º salário, FGTS, direito de greve e licença maternidade. Os trabalhadores poderão fazer acordos individuais sobre parcelamento de férias, banco de horas e jornada de trabalho. Para o empregado com curso superior e que receba salário superior a R$ 11.000, o acordo sobre outros pontos também pode ser individual. Foi aprovada a permissão do trabalho intermitente, ou seja, que o trabalhador seja contratado só por um período específico. O texto diz que ele deve receber direitos como FGTS, férias e 13º equivalente às horas ou dias trabalhados. Quando mover uma ação trabalhista, o trabalhador será obrigado a comparecer às audiências e pagar as custas do processo se perder. O projeto também torna mais rigorosas as exigências para uma ação trabalhista, limita o poder de tribunais de interpretar a lei e onera o empregado que ingressar com a ação por má-fé. O projeto aprovado elimina a exigência de a rescisão contratual ser feita em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário. O texto também estabelece a possibilidade de jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, somando 176 horas de trabalho por mês. O tempo gasto pelo empregado para chegar ao trabalho e no seu retorno, mesmo no transporte fornecido pela empresa, não será computado na jornada de trabalho. No caso em que uma empresa adquire outra, passa a assumir as obrigações trabalhistas da empresa comprada. A Comissão Especial da Reforma Política começou a discutir hoje um dos 3 relatórios parciais que serão apresentados. O desta quinta-feira tratou do aumento da participação popular na elaboração das leis. O relatório sobre o fortalecimento da democracia direta permite a assinatura de projetos de iniciativa popular pela internet. Também simplifica os requisitos para convocar consultas populares, como os plebiscitos. O relator espera concluir a discussão e votar as propostas na próxima semana. Na reunião, parlamentares questionaram a tramitação paralela da PEC da reforma política que veio do Senado e não trata de temas abordados pela comissão especial, como a democracia direta, o financiamento de campanhas e o sistema eleitoral. Se a proposta na CCJ for muito rapidamente aprovada, ela vai anular todo esse debate que nós estamos realizando aqui. E do lado de fora da Câmara, a população vai se frustrar, porque a reforma será pífia diante das necessidades do Brasil. Quem deve analisar a PEC do Senado tem que ser a Comissão de Reforma Política, do qual nós estamos tratando tantos assuntos aqui na Câmara. O relator minimizou. Não é incongruente a gente aprovar aqui e aprovar lá, mas vamos procurar trabalhar em sinergia não só com a CCJ, mas com o Senado Federal também. O relatório final da CPI, que investiga irregularidades em benefícios fiscais da Lei Rouanet, foi apresentado hoje à comissão. O relator, deputado Domingos Sávio, quer que o conteúdo de sua proposta seja conhecido antes da votação do parecer. Sávio não descarta ainda fazer alterações no texto. Uma das sugestões do relatório é o encaminhamento ao Ministério Público das investigações realizadas pela CPI sobre os desvios de recursos por meio da Lei Rouanet, que foram feitas a partir da Operação Boca Livre da Polícia Federal. O parecer preliminar também pede providências ao Ministério da Cultura para melhorar os mecanismos de controle, evitar novos desvios, além de recuperar o dinheiro público desviado. Chega a 1 bilhão e 200 milhões por ano de incentivo fiscal aplicado diretamente na cultura. O problema é ter sido desviado uma parte disso. Chegamos a identificar valores significativos ao longo de alguns anos. Só esse grupo do Boca Livre, aí, do Bellini, se apropriou de mais de 100 milhões de reais e uma parte significativa disso desviado criminosamente, que nós entendemos que requer punição
e todo um esforço para recuperar esse dinheiro. Além dos desvios, o relator afirma que muitas vezes a lei beneficia grandes artistas em detrimento de iniciantes e de pequenas produções. A ideia é que as mudanças democratizem o acesso aos recursos pelo setor cultural. Aprimorar essa utilização da renúncia fiscal de maneira a descentralizar no país, a dar oportunidade para as diversas regiões do país, desconcentrando isso que está muito preso hoje em praticamente duas grandes cidades, na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. O poder público praticamente abandonou o resto do país e nós temos que rever isso, e a nossa proposta de mudança na lei contempla esse aspecto também. A concentração na região sudeste, a concentração desses investimentos em artistas já consagrados é uma desvirtuação da lei. Não é algo intencional dos gestores. Isso prejudica o objetivo principal da lei, eu diria até para o qual ela foi principalmente construída, que é buscar incentivar artistas, produções culturais que têm mais dificuldade de se colocar no mercado. Essa foi uma virtude da CPI, separar a desvirtuação por corrupção da desvirtuação pela falha legislativa. Deputados da comissão pediram vista coletiva e a votação do relatório final da CPI da Lei Rouanet foi marcado para a próxima sexta-feira, 5 de maio. Uma palestra marcou o lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência. Um dos objetivos do grupo é debater políticas públicas de enfrentamento ao bullying, especialmente no ambiente escolar e na internet. Na palestra de lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência, a doutora em psicologia, Liz Sobol, explicou que toda a sociedade tem que se envolver para melhorar o convívio de crianças e adolescentes. O problema do bullying é, na verdade, a ponta do iceberg que anuncia uma crise dos valores da sociedade, dos valores morais, da família e uma crise, na verdade, na relação com o outro. Então, eu não tenho esse outro mais para confirmar quem eu sou. E essa pessoa que pratica o bullying, ela está buscando o olhar do outro pela violência. O coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying, deputado Roberto de Lucena, anunciou que será feita uma parceria com especialistas da Abrace. Atendimentos de vítimas que procurem a frente, pais que procurem tentando se informar, alunos, educadores que procurem informações. Todas as pessoas nós estaremos junto com a frente, prestando auxílio e, além disso, também incentivando boas práticas de ensino voltadas para a prevenção ao bullying. Vamos promover iniciativas legislativas, identificando dentro do Congresso Nacional quais são as propostas que têm como objetivo inibir o bullying, proteger as crianças desde o ambiente escolar até o bullying que ela sofre na rua, que sofre na casa, que sofre na internet, que sofre em outros ambientes, e dar celeridade a estas propostas para que elas sejam apreciadas e para que o Congresso possa oferecer ao país uma agenda de proteção da criança e do adolescente. Desconto para passageiro que voa sem bagagem. Essa foi uma das alternativas apresentadas na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A audiência pública debateu a nova norma da ANAC, que autoriza empresas aéreas a cobrarem taxa para despachar bagagem nos voos. Pedro é advogado e precisa viajar com muita frequência. Ele costuma carregar apenas bagagem de mão e acredita que seria justo pagar menos pela passagem. A segunda-feira eu estive aqui em Brasília, hoje eu tive a necessidade de estar aqui novamente. Há 15 dias atrás eu estive aqui e nos próximos dias aí, no próximo mês, eu devo retornar aqui umas 2 vezes agora no próximo mês de maio. Então, tudo que vier para diminuir os custos é bem-vindo, né? Atualmente, o passageiro tem direito a uma bagagem de 23 quilos em voos domésticos e 2 de 32 quilos em voos internacionais. A resolução da ANAC permitiu a cobrança pelas bagagens despachadas a partir de março e o assunto foi parar na Justiça Federal.
Uma liminar revogou a medida, que ainda está suspensa. O diretor-presidente da instituição afirma que as novas normas vão beneficiar os usuários. O que nós estamos defendendo é a possibilidade do consumidor escolher, porque hoje aquele consumidor que não despacha bagagem, ele não tem a opção de comprar uma passagem mais barata. E é isso que nós queremos que ele tenha. As companhias aéreas acenam com a possibilidade de redução do preço das passagens. Mas especialistas em direito do consumidor dizem que não há garantias. A alegação das empresas do setor é de que muitos consumidores, mais de que 50% dos consumidores, não transportam bagagem. Mas é fato que o consumidor brasileiro tem o hábito de transportar bagagem. O que acontece nos Estados Unidos e na Europa não é o mesmo daqui. Os modelos concorrenciais são completamente diferentes. O que a gente precisa ter certeza é que o consumidor no final vai ser beneficiado. O deputado Celso Russomano alerta que a medida fere o Código de Defesa do Consumidor e sugere desconto para os passageiros que não levam bagagem. O que eu propus aqui? Uma coisa muito simples, inverte-se a situação. Aquele passageiro tem direito, todo passageiro tem direito a 23 quilos. Se ele não quiser levar os 23 quilos, quiser viajar sem bagagem, até porque ele viaja de um ponto a outro no mesmo dia, ou ele tem duas residências, como é o caso nosso, né, dos parlamentares, então ele tem um desconto. O deputado Rodrigo Martins lembra que o Legislativo ainda pode intervir para impedir prejuízos aos passageiros. Temos duas saídas no ponto de vista legislativo. A primeira é fazer um grupo de trabalho, aprovar na comissão, para que de uma maneira bem prática construirmos a várias mãos, Câmara dos Deputados, Comissão de Defesa do Consumidor, ANAC, empresas aéreas, uma possibilidade delas ofertarem um desconto para aquelas pessoas que não querem levar bagagem. E o outro ponto, uma outra solução plausível, é nós pautarmos, pedir para que o presidente Rodrigo Maia paute logo esse decreto legislativo, sustando essa resolução de número 400 da ANAC, que de uma maneira geral nós entendemos que ela é benéfica para o usuário. Porém, existem esses dois artigos que vêm aí de afronta e com a falta de transparência que pode prejudicar os usuários. Segunda-feira é 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Uma data que no Brasil ganha significado especial pelo atual momento de mudança em nossa legislação trabalhista. Com uma greve geral convocada para amanhã em todo o país, o Congresso Nacional ocupa lugar de protagonismo nesse debate. A Câmara dos Deputados, que acaba de aprovar a reforma trabalhista e a lei da terceirização, agora se prepara para votar outra matéria que também afeta sensivelmente a vida do trabalhador brasileiro, a reforma da Previdência. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Em tempos de crise econômica, qual é o papel da Câmara dos Deputados? E será esse um dia para celebrar ou não? Só tem uma coisa que nós podemos comemorar nesse 1º de maio, agora de 2017, é que os trabalhadores recuperaram a sua capacidade de luta. Ocupemos as ruas e as praças para exigir do governo a não redução de direito, nenhum direito a menos. Pouquíssimo a se comemorar, mas direitos foram conquistados ao longo dos anos e é preciso também fazer essa proteção. A lei da terceirização faz isso. Repito e insisto, você não consegue apontar um único artigo da lei da terceirização que contraria a CLT. Então, fazendo essa proteção e modernizando, a gente vai conseguir aí sim comemorar algo no futuro. Pouquíssimas vezes um tema como esse encontra consenso. Pena que seja justamente esse. A realidade para o trabalhador está difícil. Desemprego em número recorde e salários sem aumento. Esse debate ganha corpo mesmo na hora de discutir a solução. Você já deve ter ouvido falar de terceirização, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Todas elas mexem com o trabalhador. Todas elas propõem soluções. Você pode ou não concordar com essas soluções. O que importa aí é entender o que está em conflito. São diferentes visões de mundo. De um lado, os governistas veem a saída na modernização, que eles associam à mudança. Modernizar a legislação trabalhista, desburocratizar, esse é o grande ponto. Desburocratizar a máquina pública, que é inchada, que pesa naquele que empreende. Deixando como está, lhe asseguro, não tem como. Se a gente deixar como está, não tem como resolver.
De outro, a oposição vê a saída numa solução usada na crise de 2008, o crédito. Colocar crédito para as famílias consumirem, retomar o investimento público, e os bancos públicos desempenharam funções de retomada do crescimento, colocando dinheiro no mercado para emprestar para o pequeno, para o médio e para o grande. Você não retoma crescimento entregando tudo ao mercado. A Organização Internacional do Trabalho propõe uma trégua. Mas é claro que o Brasil atravessa uma situação muito séria no mercado do trabalho e deveríamos pensar juntos em um conjunto de políticas que possam levar a essa recuperação. Nós achamos que é muito importante reganhar confiança, reganhar investimentos. O Congresso está aí justamente para isso. É o voto quem vai produzir a conclusão desse debate. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos essa edição com as imagens dos fotógrafos da casa. Por causa do feriado na segunda, a gente volta na terça-feira. Até lá, tchau!